Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Admilson Silva, sou o pastor presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Também não deixe de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada, um estudo teológico, sistemático e também pastoral para a sua vida. O tema de hoje, Gênesis capítulo de número 24. Gênesis capítulo de número 24 fala sobre o encontro de Isaac e Rebeca. Um estudo de Gênesis capítulo 24 também vai mostrar como Deus vai providenciar, como Deus providenciou uma esposa para o herdeiro de Abraão, para o sucessor da promessa. Esse capítulo registra uma longa viagem do servo de Abraão até a Mesopotâmia. Vai mostrar também o encontro do servo de Abraão com Rebeca, e o servo de Abraão vai expor o propósito da sua viagem para Rebeca ao encontrar com ela, e vai terminar o capítulo 24 falando sobre o encontro, o casamento entre Isaac e Rebeca. Gênesis 24 vai começar nos mostrando que Abraão já era um homem muito idoso, Abraão já era um homem de idade avançada e muito abençoado por Deus em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, mas o seu filho ainda não tinha casado. Sara, sua esposa, já havia morrido, e Abraão então se preocupa em arrumar uma esposa para o seu filho, Isaac. Então Abraão vai mandar chamar o seu servo, o servo da sua casa, o mais antigo que governava a sua casa, e lhe deu a missão, sobre a base de um importante juramento. Ele vai dar uma missão para esse servo, e esse servo provavelmente se trata de Eliezer. Eliezer é o servo que, caso Abraão não tivesse filho, seria o herdeiro. Abraão ele vai falar isso com Deus, que Eliezer poderia ser o seu herdeiro. E Deus vai falar com Abraão que não, que seria da sua descendência, seria de Isaac. Mas esse servo também já era um homem, provavelmente com uma idade de aproximadamente 85 anos de idade, quando ele vai fazer esse juramento com Abraão. A Bíblia diz que o juramento que eles fizeram, Abraão pediu que Eliezer colocasse a mão debaixo da sua coxa direita, e assim eles fizeram um juramento ali. Isso era algo comum ali no Oriente Médio. Quando fizesse esse juramento, a coxa ela tinha um sinal ela representava vitalidade, e aquele juramento que fosse feito ali com a mão debaixo da coxa de Abraão, ele deveria ser um juramento que fosse cumprido, ele tinha que ser cumprido de qualquer forma, mesmo diante da morte. Esse juramento deveria ser cumprido. Abraão ele se preocupa em mandar com que Eliezer busque uma esposa no meio dos seus parentes. Aqui nós notamos que ele se preocupava com a promessa de Deus. Ele preocupava de que o filho dele não se casasse com uma mulher daquela região, uma cananeia, e assim perdesse a fé em Deus. Então ele precisava, no meio dos seus parentes, arrumar uma esposa para o seu filho. Ele também faz um outro pedido também para Eliezer, que não deixasse que, de hipótese alguma, que Isaac saísse para ir até a terra de seus pais na Mesopotâmia, onde estavam seus parentes, porque temia também que Isaac também saísse da terra que Deus prometeu e fosse morar fora dessa terra. E Deus tinha uma promessa que aquela terra pertencia a eles. Então Abraão está confiante na promessa. Então ele vai fazer esse pedido para Eliezer, porque Eliezer não permitisse, que hipótese alguma ele deveria retornar à casa de seus pais, aos seus parentes. Abraão confiava totalmente em Deus, que Deus iria cumprir a promessa que Deus fez na vida dele, e verdadeiramente Deus sempre cumpre as suas promessas, Então o servo de Abraão Eliezer vai fazer esse juramento com Abraão. Gênesis 24 também vai mostrar que essa viagem
que Eliezer faz rumo à Mesopotâmia, ele vai para a cidade de Naor. Esse percurso era de onde estava Abraão até a casa de Naor, era aproximadamente de 720 quilômetros. Era uma grande distância, uma distância de aproximadamente 720 quilômetros. Quando ele vai chegar nas proximidades, ele vai ajoelhar junto a um poço, e junto com ele está carregando seus 10 camelos, né, que ele estava levando consigo. E já era parte da tarde. A Bíblia diz que era durante o horário em que as moças costumavam sair para tirar água. Está registrado no versículo 11 de Gênesis 24. E naquele momento Eliezer vai fazer uma oração a Deus. Vale notar que Abraão ensinou os teus servos também a adorar o verdadeiro e único Deus. E aquele homem, ele vai colocar o êxodo da sua viagem na sua fé em Deus. Ele vai orar ao Senhor e clamando a Deus por provisão. O texto diz que ele orou a Deus dizendo: rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Essa é a oração que ele faz, né? E aqui ele vai falar que use de bondade, ou seja, ele indica que é uma lealdade, um relacionamento que Deus tinha com Abraão. Essa bondade que mostra uma lealdade, um relacionamento que Deus tinha com Abraão, um pacto que Deus tinha com Abraão de abençoar a vida dele. E ele acreditava que Deus iria preparar uma esposa. Não era ele que ia procurar e encontrar, mas Deus ia usar ele, né? Deus iria escolher uma esposa para Isaac. Ele tinha certeza que Deus estava trabalhando nesse sentido. Também ele pede a Deus um sinal. Ele vai, dentro da sua oração, ele vai pedir que a moça que desse água a ele, que ele pedisse água e desse água a ele, e também que alimentasse os camelos, porque naquela época era normal, né, dentro da hospitalidade, que as moças serviam a água. Mas a questão aqui não é nem as moças servirem água, mas também servir aos camelos, que não era fácil, né? A gente podemos, né, entender que cada camelo bebia aproximadamente 100 litros d'água. Cada camelo tomava aproximadamente 100 litros d'água e ele estava carregando 10 camelos. Então era 1000 litros d'água para alimentar aqueles camelos. Uma moça tinha que ser muito trabalhadora, né? Tinha que ser alguém indicado totalmente por Deus para fazer para cumprir aquele propósito que Eliezer vai fazer com Deus, aquela oração que ele vai fazer com Deus, para encontrar a esposa, né, que Deus estava preparando. E no momento que ele está fazendo aquela oração, a Bíblia diz que Rebeca, ela vai sair trazendo um cântaro, seu cântaro no ombro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era mulher de Naor, irmão de Abraão. O texto informa que Rebeca era uma moça muito bonita, uma moça virgem e muito bonita. E após Rebeca ter tirado a água do poço com seu cântaro e ter enchido, o servo de Abraão lhe pede para que ela lhe desse um pouco de água, né? Daí, conforme o Senhor havia orado, Rebeca não apenas deu água a Eliezer, ao servo de Abraão, mas também ela vai comprometer a dar água a todos os camelos. Ela mesmo vai se comprometer. E ali estava um sinal de que o servo de Abraão tinha pedido a Deus. Ele era o sinal que ele tinha pedido a Deus, né? E verdadeiramente Rebeca foi uma escolha muito valiosa que Deus fez, né? Além de ser bonita, pura, virtuosa, humilde, gentil, hospitaleira, trabalhadora, né? Porque para tirar água para 10 camelos era uma tarefa muito árdua, e ainda assim ela alegremente se ofereceu a fazer esse serviço. Então ali estava a confirmação, e ali o servo do Senhor, né, o servo de Abraão, também servo de Deus, ele vai se prostrar ao chão, agradecendo a Deus pelo aquele momento. E ele vai perguntar a Rebeca sobre a sua família, e ela vai mostrar, respondeu que ela era sim parente de Abraão, né, prima de Isaac. Rebeca, dentro da genealogia, é a prima de Isaac. E aí ele vai entender que verdadeiramente Deus tinha guiado ele no local certo, aonde Abraão queria. Deus tinha conduzido ele, porque a primeira mulher que ele vê
já é alguém que vai cumprir os propósitos da sua oração, e também essa mulher vai ser parente do seu senhor Abraão. A Bíblia vai dizer que Labão era irmão de Rebeca. Ele vai tomar a situação, não o pai de Rebeca, que era Betuel, que vai conversar sobre os dotes, conversar sobre se deixaria Rebeca ir ou não, mas será Labão. Alguns estudiosos acreditam que Betuel já era com a idade muito avançada e já não tinha mais forças, ou estava fora do seu estado normal de consciência. Então Labão vai tomar essa direção. E após Eliezer contar toda a história, todo o porquê que ele estava ali, ele vai pagar o dote. Ele vai dar os presentes, ele vai dar todos os presentes que era o dote que se pagava pela moça, e ele vai entregar diante de Labão Betuel, e também esposa, vai entregar para a esposa de Betuel aqueles presentes, né? E assumindo ali uma responsabilidade já com aquela moça. A Bíblia vai dizer que no outro dia ele já queria ir embora feliz, porque já tinha cumprido a sua missão, mas Labão, ele tenta segurar Rebeca. Betuel tenta segurar Rebeca e fala que já não podia se despedir da moça, precisava que ela ficasse por mais 10 dias. Mas ali ela já era compromissada. No momento que Eliezer tinha pagado o dote, ela já era compromisso de Isaac. Ela já estava compromissada com Isaac. Então ele fala, não, ela vai comigo agora. E ali há um impasse e Rebeca tem que tomar a decisão. E dentro dessa decisão, Rebeca decide, ainda no outro dia, acompanhar Eliezer. E assim ela é levada por Eliezer, né? Quando ela é levada por Eliezer, a Bíblia vai já mostrar a história sobre Isaac. Isaac está próximo ao local onde Deus tinha usado o anjo para falar com Agar. Ele gostava daquele local, um local que Isaac considerava um local espiritual. Isaac está ali, né? E de longe ele vê a comitiva, de longe ele vê Rebeca. E a Bíblia diz que Rebeca, ela ao ver Isaac, ela pergunta quem é aquele. Ele fala que ele é Isaac. E ela vai então se cobrir o rosto e vai se encontrar com Isaac. Isaac vai pegar a sua esposa, vai levar à tenda de Sara, sua mãe, que já tinha falecido. E ali a Bíblia diz que ele vai amar sua esposa e ali ele vai consumar o seu casamento. Gênesis capítulo 24 é muito interessante, porque é uma tipologia, né? Gênesis 24 traz uma tipologia, é visto como um prenúncio da redenção, né? Da nossa redenção. E algumas características que Abraão é apresentado aqui dentro da tipologia como Deus Pai, que entregou o seu filho para morrer e ressuscitar novamente, né? A gente já conta uma história aí do sacrifício de Isaac, que Abraão teve que levar no monte Deus proverá. E Abraão, né, tipificando o Deus Pai, buscou uma noiva para Isaac, seu filho, assim como o Pai hoje busca uma noiva para Cristo, né? Isaac representou o Filho de Deus, Isaac representou Jesus Cristo, né? Ele foi o filho da promessa, ele foi morto e ressuscitou em figura, né? Porque ele foi levado para o monte para ser sacrificado, e ali ele ressuscitou, assim como Cristo subiu ao Gólgota e também ali ele ressuscitou. Mais tarde também ele voltou para a casa do seu pai, assim como Cristo retornou para o céu. Em seguida ele é visto encontrando com a sua noiva, assim como Cristo está próximo de encontrar com a sua noiva também, né? Tipificando. Rebeca, ela representa a igreja, ou ela representa a noiva de Cristo. Ela era formosa, né? Ela é pura, como as igrejas verdadeiras de Cristo são. Isto está em contraste com essa falta, esse sistema religioso que nós encontramos, né? Da grande prostituta. Não, Rebeca representa a virgem, a pura, não a grande prostituta que se corrompe.
né? E ela vai se casar com um filho, assim como a noiva, assim como a igreja um dia estará casada com Jesus Cristo também, que é o noivo da igreja, que é o noivo esperado da igreja. Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, que essa palavra tenha falado com você e que sirva para o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe, em nome de Jesus.